Boa noite. Boa noite a todas e todos. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso dia de palestras. Essa é a última palestra da noite, penúltima da semana. Gostaria de agradecer aos professores por terem aceitado o nosso convite de estar participando aqui da Semana Acadêmica de Psicologia e Fenomenologia. Queria dar alguns recados também. Quem não colocou o nome para certificado pode escrever o nome naquela folha ali. E depois da palestra, eu vou voltar para a banca de livros. Quem tiver interesse, os livros da Via Veritas estão com 25% de desconto. E, para quem ainda também não sabe, amanhã a gente vai ter uma festa de encerramento. Vai ser no Bar King, que é um bar novo que tem aqui na rua da frente. Estão todos convidados também. A gente conseguiu uma promoção para os ouvintes da semana com um litrão a R$9. Então, está muito bom. Então, todos estão convidados para estar participando do encerramento também. Bom, sem mais delongas, vamos dar continuidade, então. Hoje a gente tem o professor Nishan Tchekenian, sempre me confundo. Ele é psicoterapeuta formado aqui pela casa e é também professor do curso de psicologia aqui da PUC desde agosto de 1972. Foi professor do curso de Psicologia na Universidade de Mogi das Cruzes, na Faculdade Senador Flarque de Santo André, professor do curso de Eutonia, professor no curso de Aperfeiçoamento no Instituto Dasen, supervisor clínico na abordagem fenomenológica existencial, professor da abordagem fenomenológica de Gaston Bachelard no Instituto Tomiotaki, coordenador de grupos de estudos sobre a obra A Poética do Espaço, de Gaston Bachelard. E a gente vai ter também hoje a fala da professora e doutora Fabiola Pozzuto Jos Grilberg. Tá difícil, né? Difícil esses sobrenomes. Jos Grilberg. Que também é psicóloga clínica, doutora em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade de São Paulo e mestre em Psicologia Clínica pela PUC, realiza pesquisas na área de psicopatologia fenomenológica, analítica heideggeriana e práticas clínicas em fenomenologia. O professor Nishan, então, vai começar com a fala sobre poética, ressonância que desperta o humano e ao mundo. Humano ao mundo. Pode começar, professor. Fique à vontade. Olá, boa noite para todos. Alô? Agora tá? Tá? Bom, tudo que eu falar eu vou ler. É interessante. Até para dar o alô, vou... Alô? Olá, colegas. Todos que somos chamados de alunos, professores, coordenadores, chefes de equipe, antigos professores, antigos alunos. Olá, colegas. Um primeiro comentário, talvez útil, talvez desnecessário, se refere ao nascimento, numa versão inédita, própria, inconfundível, da presença da fenomenologia na formação de psicólogos, psicólogas e da edição nova da Semana da Fenomenologia. Esta edição, formada e elaborada pela geração atual de psicólogos, alunos, professores, afirma, pela sua eclosão repetida, a presença da Fenô na alma e no espírito de todos que se permitem serem tocados por ela. E mais, esta semana é digamos, a retomada, de um modo próprio, dos primeiros encontros de fenomenologia da década de 90. Minha alegria e meus humildes agradecimentos a todos que desde os anos 70 até hoje reinventam modos inéditos da psicologia fenomenológica.
Bem, vou iniciar minha reflexão poética. Ressonância que desperta o humano ao mundo. E espero, com esta reflexão, despertar compartilhamentos. Meus primeiros comentários a propósito da poética se dirigem ao poeta, ele mesmo. E talvez possamos imaginar e definir o modo de ser poeta, poético, como um existir especial, estranho, sensibilíssimo, único, talvez até de um difícil situamento social. Mas, que coisa! Original, diferente, surpreendente, surpreendentemente provocador, impossível de evitar ser chamado, convocado a, de certo modo, a se sentir protagonista da obra a nós, que nos alcança esta obra, nos sussurra, nos grita, nos toca, nos sacode, nos retira da pobreza, da mesmice de nós estar aí no mundo com os outros. E esse trabalho do homem, que não se realiza na regularidade das necessidades cotidianas, que no mais das vezes se realiza até a partir de uma convocação irrecusável a alguém, a um ser humano, como todos, trivial, comum, perdido na multidão de todos nós, que usualmente é nomeado este trabalho como obra. A obra, a poética, o poema, o filme, o livro, a pintura, a peça, a dança, a escultura, a música, o opus. Esse trabalho, afinal, qual é a peculiaridade dele? O intrigante dessa peculiaridade é estranho, esquisito, é que a obra poética não serve para nada. É para comer? É para usar? É para viver momentos deliciosos? É para ser sensual? É para curar doença? É para matar? É para salvar? Parece que a obra, na sua peculiaridade de ser, mesmo podendo ser vivida por nós com alguma finalidade, não se esgota nela, nesta finalidade. Ela continua ecoando, repercutindo, nos chamando, nos pró-evocando, nos cutucando. E por que é assim? Porque ela, a obra, como um feitiço, não me larga, justo nos momentos em que estou sendo eu mesmo, do modo mais próprio de ser eu mesmo, a obra me convoca, se mostra, me solicita. Bem, se é assim, quando sou eu mesmo, sou inevitavelmente aberto e sensível ao que não é eu mesmo,
então a poética é o outro mesmo? Irredutível a mim? A obra não é batata? A obra não é algo do qual posso me servir para minhas necessidades, prazeres e tesões? Mas então nasce em mim o perguntar, isto é, o viver irremediavelmente o diferente, o irredutível a mim, a outra coisa, as outras pessoas. Então, o perguntar, o que é isto? É a eclosão do diferente de qualquer outra coisa, da originalidade de ser algo. É a eclosão da originalidade de ser algo. E o que, então, isso tem a ver com o poético, com o poeta? Comigo, o que tem a ver? O poeta é aquele humano que vive, mesmo a contragosto, o modo de ser autêntico do humano. Quer dizer, ser poeta é estar aberto a tudo que não é ele mesmo. É existir. É existere, no modo radical de existir e estar como humano na presença do testemunhar, obrando, trabalhando o mundo, testemunhar o mundo, os outros, ele mesmo e fundamental, fundante, o poeta, agora nomeado como humano, é o modo como tudo que é, tal como é, se apresenta no modo indestrutível de ser, inigualável, inesgotável. O poeta, agora nomeado como o homem, é a versão ingênua e madura, inocente e sábia, de viver a humanidade como caminho, como clareira, como luz iluminadora, promotora de tudo que é, tal como pode ser, na infinidade de faces que o que pode ser possui. O poeta é isto, é aquele que promove a iluminação daquilo que é, tal como é e pode ser. O poeta, o ser humano, é, enfim, o que não faz nada, não produz nada, não serve para nada. É a testemunha angustiada e empenhada em promover o inesgotável de. O inesgotável de. O inesgotável de. O surpreendente, o inédito, o nunca antes percebido em tudo que é, na presença simples e arrebatadora do que é. A presença poética, o modo genuinamente humano de ser, vejam só o que eu estou dizendo. A presença poética, isto é, o modo genuinamente humano de ser, é isso que é a presença poética,
nos convida a nós, ocupados, distraídos em dar conta com as solicitações bem definidas, bem enquadradas do mundo, dos outros e nós mesmos, nos convida, através de sua obra, de sua palavra, de seu gesto, nos convida a nos sensibilizarmos, a nos tocarmos, a nos abalarmos com a cor, o tom inéditos do mundo, dos outros. O ser humano, agora presente como poeta, nos convida a nos retirarmos do nós mesmos habituais e a corajosamente acolhermos a presença inimaginada de ouvir, se chocar, se assustar, rejeitar, sorrir, receber. A obra, ou melhor, o não nós, a obra, ou melhor, o não nós, através da obra elaborada pelo ser humano, simples e autêntico, o não nós nos retira de um modo de ser habitual, repetitivo, de um modo de ser atemporal, sem transformações, esse modo de ser atemporal, e nos lança a nós, cúmplices involuntários da revolução, da renovação, nos lança ao inédito do mundo e inédito de nós mesmos. Ouvir, perguntar, acompanhar, compartilhar, harmonizar as diferenças, as irredutíveis diferenças, acolher, suportar, sustentar, ouvir e esperar. Esperar o inesgotável do a princípio esgotado, decifrado, enquadrado, classificado. Ouvir e esperar. Ser terra fértil. Humus. Humano. Humus. Humano. Humus. Humano. Ser humano. Ser poeta. Ser humus. Ser humilde. Receber na originalidade do que vem ao encontro, sustentar, alimentar, cuidar pacientemente o irredutível a nós, ouvir, cuidar, ser espaço, ser clareira, poeta clareira, humano clareira, vazio que chama o que é a ser iluminado. Só isso. Obrigado. Obrigada, professor Nishan. Sim, senhora. Então, vamos continuar agora com a professora Fabíola, com a fala Descrição Fenomenológica das experiências alteradas de espaço, prática clínica e possibilidades de tratamento.
Obrigada, Isabela. Não é só o nosso sobrenome que é difícil, né? O tema da palestra também é. Né? Eu vou usar uma palavrinha que o professor Nishan colocou agora, que é o ser tocado. Né? Eu vou dividir aqui com vocês algo que me tocou muito na minha história de psicóloga clínica, que foi o atendimento com um garoto, um adolescente, e que foi tão importante para mim o que se passou ali, que eu vou dividir com vocês, que agora faz parte de um outro projeto meu, é uma sequência de um outro projeto meu, que é um pós-doutorado, que eu vou formalizá-lo como um pós-doutorado, mas, na verdade, a ideia é levar a cabo algo que me tocou muito, que me parece, eu tenho a impressão, falando em obras, né, tenho a impressão de que este projeto que eu estou fazendo agora, ele é um meio caminho daquilo que eu escolhi em toda a minha vida, desde quando eu decidi ser psicóloga. Então, é algo que, para mim, estou me abrindo com vocês aqui de algo muito importante, que eu acredito que... Não sei onde isso vai me levar, na verdade. Gente, é uma pergunta que eu não tenho a menor ideia de onde isso vai levar. Eu formalizei isso num pós-doutorado e, às vezes, me angustia o estômago, me dobra o estômago. Eu falei, e agora? Será que vai dar certo isso? Será que eu vou... A minha pergunta vai ser um não, né? Então, eu estou apostando isso, que não é fácil a gente aguentar esse tipo de coisa, mas... como o que eu sempre decidi foi em função também desse projeto, então, mesmo o não vai me fazer levar em algum outro lugar, vai fazer com que eu chegue a algum outro lugar e que isso, então, de alguma forma, vai valer a pena. Tá? Então, tudo bem. Não, vou, mas tudo bem. Dá tempo ainda até eu chegar no slide. Tá bom? Você quer... já está ligado o cabo? Já é isso? Tudo conectado, só não está ligado o projetor. Ah, pode ligar. Puxa, vou pegar meu óculos, espera aí. Esqueço que eu não leio mais. Primeiro você vai dar uma lida em algumas coisas, né? Depois vai... Vou, tem que pegar o óculos. Sim, claro. Bom, então eu fiz um atendimento de um menino que eu, na verdade, eu nem queria atendê-lo. Por quê? Eu atendi o irmão dele e várias consultas foram direcionadas a esse irmão me contar a angústia, né, do que acontecia, desse menino que eu chamei de Roberto. Tá? Então, esse irmão aí era meu paciente, e aí, por um tempo, depois ele me pediu para que eu atendesse o irmão. Como ele tinha um histórico muito complicado e um transtorno, ele foi diagnosticado com um transtorno borderline, né? Falei, isso daí é tão difícil, né? A gente rema e morre na praia. Então, no fundo, eu falava, eu já atendo o irmão, vai ser também complicado essa história de eu atender o irmão dele e tal, não é legal. Mas ele insistiu. Eu falei, olha, não dá, não sei o quê, não tem horário. Ele falou, eu dou o meu horário. Tá bom, vai, então, vamos assim. Então, eu conheci esse menino. E o que aconteceu? Ele era a total presença dessa experiência alterada de espaço, né? A experiência alterada de espaço ela já foi razoavelmente bem estudada na psicopatologia fenomenológica e diz respeito... Pode passar para o primeiro slide. Tem alguém muito alto na plateia que consegue alcançar aquele botão? Que eles não trouxeram o controle. Que consegue alcançar? Foi facinho para ele. Eu já não ia conseguir. Enfim. Então, essas experiências alteradas de espaço já foi estudada por Binswanger, Minkowski, Tellenbach. São evidenciadas, por exemplo, por sensações de estranheza dos lugares habituais, que podem variar desde reconhecer o mundo como se a pessoa vivesse atrás de um vidro espesso. Então, esse foi um caso do Boss. A pessoa sentia que entre ela e as coisas que ela via havia um vidro espesso.
Sensação de estranheza pelo próprio corpo, que é muito comum em transtornos graves, ou até a experiência de se sentir um ponto infinito no universo. Essa pessoa era um caso do Tellenbach, de melancolia, onde ele faz uma descrição muito bonita sobre essas experiências alteradas de espaço. Ou também existe a experiência de objetos, de você viver estes objetos como se eles fossem fragmentados, dispostos num ponto infinitos ou alheios a si mesmo. Até mesmo a incapacidade para lidar com objetos do cotidiano, como canetas e talheres. Esse menino, em especial, ele não reconhecia os lugares que ele já conhecia. Vou explicar o que é isso. Então, é como se ele já tivesse vindo aqui, já participado de alguma situação aqui, de alguma ocasião. Quando ele viesse pela 10ª vez, ele ainda estaria com um sentimento de uma grande estranheza. Então, por exemplo, ele pegava o ônibus da escola para casa. Ele fez esse percurso por anos e ele me dizia: se eu fizer esse percurso novamente, vai ser mais uma vez como se eu estivesse fazendo a primeira vez esse caminho. E, ao descer do ponto, ele nunca sabia qual era o ponto dele, na verdade. Então, o que ele fazia? Ele criou uma técnica. Ele ia até o ponto final, que era o ponto seguinte, e aí voltava. A falta de reconhecimento, de familiaridade, né, com os espaços, a questão aí é que isso nos coloca diante da familiaridade do mundo, que é uma coisa que ele tem uma grande falha. Eu perdi um pouquinho o que eu ia falar, peraí. Enfim, esse menino ele nos coloca nessa questão da familiaridade, nos traz esse problema da familiaridade quando ele não consegue reconhecer os lugares pelos quais ele habita. A casa dele ele conhecia. Isso ele conhecia. A casa dele ele conhecia. Mas o muro da quadra seguinte ele não reconhecia. Ele tinha que anotar para onde ele tinha que ir. Vira à esquerda, vira à direita. Então, por exemplo, um posto de gasolina nunca era reconhecido. Eu sei que nesse posto é o horário do meu ponto de ônibus. É a hora que eu aperto o botão para o ônibus parar, por exemplo. Ele não tinha isso. Aquele posto de gasolina não lhe dizia respeito dessa maneira como as pessoas, a referência, como as pessoas que conseguem encaminhar sua vida. Então, aí eu coloco um pouco a saúde do modo como Gadamer coloca, né, a saúde como um caráter oculto da saúde, onde a doença não é algo de errado necessariamente, mas aquilo que impede da pessoa encaminhar a sua vida. O cotidiano ele não fica mais fluido, né? Então, ele não tinha o cotidiano dele fluido. E o que aconteceu? Ele começou a ter pânico dos lugares, dos espaços abertos. Então, ele conta uma história de que ele estava num supermercado. Eu não posso falar nada da família dele. Ele me impediu de falar qualquer coisa da família dele. Então, ok, a gente respeita. Então, não posso nem falar com quem ele estava. Mas isso também não é tão relevante nesse ponto que eu quero contar para vocês. Então, ele estava no supermercado com uma pessoa. De repente, ele se afastou um pouquinho para ir numa prateleira pegar sei lá o quê. E lá deu um pânico. Ele teve um ataque de pânico, sudorese, taquicardia. Por quê? Ele não sabia onde ele estava. Ele sabia, mas ele não sabia onde ele estava. Ele não sabia onde era a saída. Ele não sabia como começar a procurar a pessoa que estava com ele. Então, a referência ela se esvai no mesmo momento em que o pânico toma a ponto de ele quase desmaiar. Então, foram sequências de situações de pânico dessas que fizeram com que ele não saísse mais de casa. Quando eu o conheci, a gente já fazia uns 4 anos que ele não saía de casa. Ele só saía de casa para vir no psicólogo ou no psiquiatra ou em algum médico. E ele fazia isso com muita angústia, né? Apesar de tudo isso, ele vinha do térreo. Eu trabalho no 6º andar. Ele vinha do térreo até o 6º andar sozinho. E lá ele dizia que ele não sentia estranheza, ali ele estava tranquilo, por isso que ele conseguia vir sozinho. Bom, a gente encontra esse tipo de experiência alterada de espaço. Então, vamos lá. No espectro esquizofrênico. Então, assim, só para situar um pouquinho, eu não vou adiante com diagnósticos, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Então, vamos lá. São considerados em espectros esquizofrênicos, quadros psicóticos, pacientes melancólicos, então, na melancolia, que o Tellenbach colocou muito bem isso,
E o que na psicopatologia hoje se coloca como sintoma da desrealização. Então, quem tem essa desrealização sofre, muitas vezes, essas experiências alteradas de espaço. Pode passar para mais uma? Isso. Bom, a psicopatologia fenomenológica coloca a experiência alterada de espaço e tempo como uma das 3 características importantes do quadro esquizofrênico. Mas também podemos, assim como podemos encontrar nos pacientes melancólicos e tudo mais, essa experiência, necessariamente, ela também vem junto com a experiência das pessoas serem separadas do mundo. Não só separada das pessoas, como também dos objetos. Bom, mas ao invés de eu adotar os termos diagnósticos e prosseguir com a ideia de se criar um tratamento para específicas doenças, eu prefiro prosseguir na pesquisa com o termo alteração da experiência do espaço. Então, eu só situei um pouquinho vocês de onde a gente encontra essas experiências alteradas de espaço, mas eu já vou sair dessa ideia de pesquisar como são os borderlines, como são os esquizofrênicos, como são os melancólicos. Por quê? É da experiência que eu já contemplo o ponto de onde quer se partir. O modo de ser transtornado como matéria-prima para o método a ser utilizado, que é a fenomenologia. Tanto para se manter coerente a esse método, quanto para o desdobramento da própria pesquisa. Qual é a essência dessa minha pesquisa? O reconhecimento dos fenômenos e a compreensão do transtorno e seus possíveis tratamentos. Então, eu quero compreender em outras pessoas, assim como eu compreendi com o Roberto, que eu vou contar para vocês, os fenômenos estruturais que mantinham essas experiências alteradas e o transtorno dele, e os possíveis tratamentos que podem ser realizados. O que eu fiz com o Roberto, o que eu encontrei em Roberto e o que eu fiz com o Roberto, ou como eu fiz com o Roberto. É possível eu encontrar o mesmo em outras pessoas que também têm a experiência alterada de espaço? Então, eu vou selecionar as pessoas das quais eu vou fazer essa análise, não pelos seus diagnósticos, mas sim pelas suas experiências. Então, nessa esteira de tentar preencher lacunas do tratamento psicoterapêutico, porque a gente não tem, né? Fora o farmacológico, principalmente no que se refere à fenomenologia, é muito escasso o que a gente tem. O que você faz com uma pessoa que apresenta um transtorno tão grave como esse? Você lê os livros Binswanger, que são maravilhosos, Boss, Blankenburg, Tellenbach. Você encontra neles artigos maravilhosos onde eles descrevem fenomenologicamente as experiências dos pacientes, a doença deles, porém o tratamento deixa a desejar. Não sei se vocês já tiveram alguma lida com esse tipo de literatura, e a gente não encontra. Alguma coisinha ou outra a gente pode encontrar, mas é muito escasso isso, a gente ainda está muito a ter o que fazer. Então, na tentativa de preencher esse tipo de lacuna, aderida à experiência do paciente, eu, então, descrevo o que aconteceu com o Roberto, tentando elucidar as falhas fundamentais, e aí, então, o tratamento. Pode colocar o slide 5? Esse. Então, vocês vão ler junto comigo ali. O paciente com ideações suicidas cortava-se nos braços eventualmente, não saía de casa por mais de 4 anos e vivia os espaços de maneira bastante alterada, pois era assaltado incessantemente pela experiência de ser a primeira vez que conhecia os lugares já frequentados usualmente. Pode mudar. Não identificava as ruas do bairro onde morava, ainda que passasse por ela repetidas vezes. Nem reconhecia trajetos praticados por mais de 1 ano, como a ida para a escola. Também carregava a experiência de sentir-se pequeno com relação aos espaços, da mesma maneira que se sentia pequeno com relação a objetos e pessoas. Mesmo que ele soubesse que fisicamente ele era maior, ele ainda se sentia pequeno. Além do mais, não conseguia compreender como as pessoas à sua volta conseguiam lidar com cartões de crédito ou pagamento de contas na caixa do banco. Ou seja, ele via alguém próximo utilizando pela primeira vez um cartão de crédito e ele não entendia como essa pessoa conseguia, mesmo que ela não soubesse anteriormente,
como que ela conseguia resolver aquele problema, o que ela fazia, qual era o passo a passo. E isso ele não conseguia entender. E aí, para piorar a situação, as pessoas não conseguiam entender como que ele não conseguia entender isto. Porque, para nós, é óbvio. Como é que você utiliza... Como é que você faz para ir a primeira vez num caixa automático de um banco que você nunca foi? Você fica, às vezes, meio assim, meio inseguro, mas aí você vai, meio que intuitivamente, você vai se virando, né? Ele precisava de uma planilha de Excel para saber como é que ele faria nessas horas. E o que foi acontecendo? Como ele não sabia fazer as coisas básicas e ele foi cada vez mais ficando em casa, aí ocorriam as tentativas de suicídio, porque o tempo passava, ele não fazia nada da vida, ele sentia que ele não fazia nada da vida, ele não crescia, então ele não fazia faculdade, ele não trabalhava, sequer ele conseguia pagar uma conta no banco. E ele se cobrava muito disso. E aí vinham uns surtos com tentativas de suicídio por conta dessa situação terrível que ele estava, porque ele era um adolescente. Quando eu o conheci, ele tinha 19 anos. Né? Então, ele percebia que a vida dele estava indo por água abaixo e, infelizmente, era assim que acontecia. Bom, eu me demorei né, por um certo tempo para entender alguma coisa que acontecia ali. Por um lado, ele vinha com um papelzinho cheio de coisas escritas, eram itens das quais ele me contava a vida dele. Então, ele não me contava a vida dele fluidamente. Ele me contava, então, primeiro, como ele nasceu, como foi o início da infância. Então, tudo marcado, quase uma planilha de Excel. Só faltava ser uma planilha de Excel. E aquilo me provocava um cansaço, um sono, porque era muito chato, né? Mas é claro que eu não podia falar isso para ele. A gente estava fazendo um vínculo e eu me demorei nesse vínculo por muito tempo. Até que um dia eu pensei, né, o que eu faço com este menino? Porque não está rolando. Né? A gente vai morrer na praia desse jeito, capaz de morrer na praia mesmo, eu pensava, bem capaz de morrer na praia, mas vamos tentar alguma coisa. Então, eu estava lá lendo aqueles itens todos para mim e, ao mesmo tempo, eu pensando, o que eu faço com esse menino? Eu poderia ter um manejo clínico de sair nas ruas com ele para ver como é que ele se perdia. Era uma forma. Né? Porém, naquele mesmo... Eu me lembro de eu ter pensado tudo isso. Ele falando e eu pensando. Eu me lembrei de Heidegger naquele momento, que foi um... Bom, eu adoro Heidegger. E aí... eu não sei se vocês conhecem a parte da mundanidade do mundo, que é uma parte chata, mas quando a gente entende, ela fica extremamente importante. E aquela lembrança sobre Heidegger fez, então, eu entender outras coisas. Então, você pode passar para a próxima. Então, em especial na analítica de Heidegger, no que diz respeito à mundanidade do mundo, os espaços não são áreas vazias para depois serem preenchidas por coisas, como tradicionalmente se pensa. Mas, ao contrário, os espaços são lugares já dotados previamente de uma ocupação, onde as coisas já determinam, primeiramente, o espaço habitado. Então, ou seja, nós temos esse espaço aqui, com certeza, a primeira vez que ele foi construído, ele não era um espaço vazio. Não era um espaço vazio. Né? Vazio no sentido de isso aqui é igual ao que a gente tem depois da nossa atmosfera, um nada. Né? Ele era um espaço para. Ainda que estivesse vazio de coisas, ele era um espaço para. Então, já era um espaço dedicado a. E é essa ocupação que define o espaço, que é a experiência do espaço, e não o contrário. A gente acha que espaço é espaço vazio e a gente soma um monte de coisa e as coisas ali preenchem o espaço. E, ao contrário, o que faz do espaço ser espaço é a nossa própria ocupação. Então, pensando nisso, ao invés de eu sair na rua para ver como ele se perdia, eu decidi ficar no espaço do consultório, que é um espaço. É um espaço para, com coisas pertinentes. Né? Então, quando a gente fala que é um espaço, as coisas são pertinentes, então aqui é um espaço para palestras. Este é um espaço auditório aqui, dentro de uma faculdade, é um espaço para palestras, que já tem já diz de um espaço maior pertinente à educação.
por exemplo. Cadeiras dispostas de tal maneira e mesas dispostas de tal maneira que estão pertinentes a esta situação, a esta ocupação. Então, no espaço consultório, assim como no espaço aberto, posto de gasolina para algo, prédio para se morar, prédio para se trabalhar, casas para se morar, rua para o carro passar. Então, tudo ali, todas as coisas que envolvem o espaço, que fazem do espaço ser espaço, estão numa ocupação já pré-determinada para o uso. Então, ao invés de eu sair pelas ruas para ver como ele se perdia, eu resolvi ficar no próprio espaço do consultório, não para ver como ele se perdia, mas para tentar entender como ele se encontrava com as coisas. Foi muito legal, né? Assim, eu achei que foi muito legal. Então, aí o que aconteceu? Estou seguindo assim minuciosamente. Obrigada, obrigada. Que bom. Ele falando isso é importante. Então, o que aconteceu? Obrigada. O que aconteceu? Para eu entender como ele se encontrava com as coisas, eu tenho uma mesinha ali que tem relógio, né, são coisas para uma ocupação determinada, e eu tenho uma caixa de lenço, com uma caixinha verde com tampa de madeira. Peguei aquela caixa, eu dei para ele, porque, pré-teoricamente, eu já estava ali na minha própria intuição tentando entender como ele conhecia as coisas. Então, não é como ele se perdia, é como ele conhecia. Então, a primeira coisa, meio que improvisada, que eu tive, e bem básica, mas bem básica, foi ter pego essa caixa e falei para ele, toma aí, me conta. Né? Eu precisava entender. Na verdade, eu precisei criar ali na hora, né? Me virei nos 30. Então, eu perguntei para ele, passa a mão nessa caixa. Né? Deixa eu entender. E aí, ele começou a passar a mão na caixa. E aí, ele deu um sorrisinho de canto. E aí, ele deu um sorrisinho de canto e ele me falou, engraçado você falar tudo, me pedir isso. Porque toda vez que eu passo a mão na caixa, eu sinto como se fosse a primeira vez que eu estivesse passando a mão na caixa. Então, eu passo a primeira vez, passo a segunda vez, passo a terceira vez, e a estranheza ainda acontece. Então, ou seja, não só ele se perdia nos espaços, como também nas próprias coisas, a estranheza já estava. E ele me contou que, sempre meio que obscuramente, essa estranheza tátil era presente, mas ele nem se dava conta. E aí, eu entendi que... Então, aí foi o que se revelou do fenômeno. Um fenômeno se revelou para mim, para ele também, porque ele também não sabia. Sabia, mas não sabia. Começou a falar que, nossa, então, eu sempre joguei coisas fora, nunca me apeguei às coisas, nunca tive coisas. Eu falei, nossa, você nunca amou sei lá, um lápis de cor, né, quando você era criança, algum objeto dado por alguém? Não. Ele falou, minha mãe sempre questionou que eu sempre joguei as coisas fora. E minha mãe também sempre questionou que eu nunca fui uma criança que tinha a ansiedade, aquela ânsia, na verdade, né, de curiosidade de uma criança. A criança ela é engolidora de mundo, né, mexe em tudo. A criança que fica apática ali tem algum problema. E ele era essa criança apática. E a mãe dele comentava. Estranho, né? Enfim, e nessa hora eu entendi que ali a gente precisava fazer algo para que esse menino... Aí a gente vem para a fenomenologia, né? A gente bota a fenomenologia aqui na nossa frente. Que esse menino precisava estruturar o mundo da vida dele. O que é o mundo da vida? É aquele conhecimento originário, aquele conhecimento básico, pré-teórico, de onde todos os outros conhecimentos surgem. Que outros psicólogos atuais e psiquiatras que não são brasileiros... Até o que eu saiba, não tem ninguém brasileiro falando disso, mas esse pessoal lá de fora começou a falar muito bem disso. Que, nesses quadros esquizofrênicos, por exemplo, é muito comum você encontrar um empobrecimento de mundo da vida. Um empobrecimento desse conhecimento que é o mundo da vida, que é o mundo originário. E ali, então, tudo se esclareceu para nós. No caso, para mim, em termos de tratamento...
né? E ele começou com uma enxurrada de lembranças que a estranheza do tato ligou. Então, por exemplo, ele me contou que, além dele jogar os brinquedos fora, ele estranhava o edredom dele. O edredom que ele dormia, ele estranhava. Né? Que pânico, né, realmente. Como é que você estranha uma coisa que é sua? Ele dizia para mim, eu não dormia todos os dias, é só no inverno que eu durmo com aquele edredom, mas mesmo assim. Né? Quando eu li o caso da Annie Hall, do Blankenburg, que é um outro psicopatólogo que trabalha com a fenomenologia, lá ele dizia que com os talheres ela também não sabia o que fazer com os talheres. E aí eu perguntei para ele, você estranha talheres? Você tem dificuldade do que fazer com os talheres? E ele disse, os talheres habituais não, mas se minha mãe compra talheres novos, eu tenho. Eu levo uma semana para me habituar com esses talheres. Né? Bom, o que se sucedeu a partir daí foi eu ajudá-lo a reestruturar esse mundo da vida. O que é isso? Ele corporalmente compreender as coisas como são. Corporalmente compreender, porque esse é que é a matéria-prima corporal, é a matéria-prima para o mundo da vida. Isso Husserl já falava. Né? Portanto, eu o ajudei nessa constituição, que foi aquilo que, depois de ter feito esse projeto, que daí eu entendi que eu podia dar um nome para isso. E aí eu dei o nome de experiência corporal de liberdade. O que é a experiência corporal de liberdade? Liberdade, o professor Nishan colocou aqui, que há uma necessidade de receber na originalidade do que vem ao encontro. A liberdade é algo assim, mais ou menos assim. É eu estar entregue àquilo que me vem ao encontro. Quem diz isso nesse modo de liberdade é o Heidegger, e outros psicopatólogos beberam, inclusive o Blankenburg bebeu dessa fonte também, né, dizendo dessa forma da liberdade, mas a questão não é esse menino passar a não viver mais nessa falta de familiaridade, mas sim ele entender como é que é essa entrega. Por que eu estou falando isso? Porque, quando ele passava a mão na caixa, eu perguntava assim para ele, você não reconhece, além dessa estranheza de não reconhecer a caixa, o que mais se passa com você? E ele me disse, eu fico tentando entender a largura, a profundidade, o peso. Ou seja, um modo o mais metafísico possível, né? Que ele estava extremamente rompido com o seu conhecimento básico, que é o do mundo da vida. Né? Nesse sentido, ele era tão rompido com isso que, na sessão seguinte, eu dei a mesma caixa para ele, e ele pegou a caixa e deu um sorrisinho de novo, de canto, e perguntou, é a mesma caixa? E eu disse, sim, é a mesma caixa. Ele falou, eu sei que é a mesma, mas eu também acho que não é a mesma. Né? Porque a mão dele não reconhecia. Ele precisava entender que ele tinha que deixar a mão dele reconhecer. Quando ele fala que ele tentava entender como era a dimensão, a altura, peso da caixa, ele estava no modo, que é um modo muito comum desses transtornos, que é o modo da hiperreflexividade, que é uma racionalidade extremamente aumentada. Né? E essa questão do corporar, eu não digo corpo, eu digo corporar, para a gente sair dessa ideia do corpo objetivado, e sim um corpo onde o tempo se faz presente, é um verbo, corporar. Né? Onde o corporar é ele quem conhece primeiro, e não essa parte racionalizada, da racionalização dele. E o corporar, o mais importante aí, que são as experiências sensíveis, no caso, elas quebram, elas desconcertam essa hiperreflexividade. Coisa que é muito difícil você fazer com esses pacientes. Porque, por mais que você diga que esta água não está envenenada, não adianta. Né? Se ele acha que essa água está envenenada, essa certeza absoluta que eles vivem faz parte desse modo de ser na hiperreflexividade. E quando você entra com algo corporal, que não é massagem, que não é sexualidade, não é nada disso. É algo muito mais básico, que é você começar a constituir o mundo da vida,
Então, você precisa retornar a essa condição para que ele consiga entender o que é essa tal da liberdade. Que as pessoas que encaminham a sua vida de forma tranquila, assim, no fluxo, problemas todo mundo tem, nunca é tranquilo, né? Mas, assim, naquele fluxo, você não se dá conta do quanto você já é livre nesse sentido de se entregar. Ainda que você esteja no modo mais racional, totalmente fora de uma poética, totalmente distante de uma poética, mas, pelo menos, esse substrato básico você já conseguiu. E a possibilidade de um transtorno grave fica um pouquinho mais distante. E, então, depois de um tempo em que nós nos demoramos nesta condição deles entender o que é essa entrega, por intermédio da experiência sensível, que foi o recurso primeiro que eu encontrei, as coisas começaram a mudar para ele. Eu não imaginava que nós chegaríamos nisso. O que foi o nisso, né? Então, ele me conta que, quando ele foi num parque com os pais... Então, ele começou a sair de casa. Aí ele vem todo feliz, contando que ele saiu do carro, ele levava a mãe junto com o pai para determinados lugares, ele saiu do carro para esperar alguém na calçada, e ele não fazia isso antes, ele ficava inseguro. Mas é como que se ele começasse, aos poucos, a compreender, não racionalmente, a familiaridade. Porque ele habitava no modo não familiar, né? Ele tinha uma privação em termos de falha, quem coloca isso é o Heidegger, da familiaridade. Né? E, aos poucos, ele foi corporalmente entendendo familiaridade. Por isso que é a experiência corporal da liberdade. Ele foi, aos poucos, entendendo essa liberdade e, aos poucos, tomando mundo. Né? O que é isso? Então, ele começou a ir no cinema com o irmão, coisa que jamais seria possível, ir num shopping. Aí ele começou a dizer para mim que ele estava se lembrando dos lugares por onde ele passava. Então, ele sabia que o corredor do shopping... qual era aonde estava esse corredor que ele estava passando dentro de uma área maior. Ele estava começando a identificar. Ele foi conhecer a casa nova de uma pessoa, para essa pessoa ia se mudar, tá? Foi lá conhecer, uma pessoa da família. E ele entendeu que, quando ele estava no quarto, ele sabia onde era a saída. Então, ele começou a ter referências. Claramente que, durante o processo, eu ficava me questionando se ele não tinha uma questão neurológica da memória. Né? E ele até já tinha ido no neurologista, ele não tinha nada que o neurologista pudesse detectar. Né? Mas olha que interessante a memória. Aí eu penso, né, o Heidegger ele fala do tornar presente nos seminários do Zolikon. Como é que você torna presente algo que você não teve familiaridade? Não dá. Né? Como é que o espaço? Como é que eu me lembro de algo? O tornar presente é você se lembrar de algo. Como é que eu me lembro de algo se eu não tive uma familiaridade com aquilo? Né? Se o mundo da vida não estava ali, de certa forma, constituído, para que eu fizesse esse mínimo que é o tornar presente, que é a lembrança. Que, então, a gente entende que a lembrança não é uma questão de neurônios. Também é, mas não apenas. Não depende dos meus... Ele é um caso vivo de que a lembrança ela não é só uma questão neurológica, neurocientífica, neuropsicológica. Não são questões... Não são as funções ali que não estão se fazendo de uma maneira correta, mas, sim, uma questão do mundo da vida. E aí ele me conta uma coisa muito interessante, que foi um passeio que ele fez com um dos membros da família no parque, coisa que ele não ia há muito tempo. Eu tenho tempo? Coisa que ele não ia há muito tempo. Então, ele me contou uma experiência diferente para ele, que foi quando ele passeava pelo caminho ali do parque, passava por um caminho do parque, e, assim que ele passava por uma árvore, ele sabia que aquela árvore estava atrás dele. Então, ele fez um paralelo para mim. A experiência que ele tinha anteriormente se ele se passasse por aquela árvore, atrás ia ser preto, negro, nada. Né? Mas a árvore, como um mundo jamais familiar, a árvore se tornou algo pelo qual, de fato, ele passou.
Então, ele se sentia mais seguro, porque lá tinha árvore. Né? Então, foi um... Eu não esperava que a gente tivesse uma evolução dessa, um desenvolvimento desse. Eu não esperava poder ajudar esse menino dessa forma, até porque eu achava que não ia dar nada certo, que eu não ia ajudá-lo, porque eu já tinha atendido pessoas com transtornos assim graves, e é muito difícil, né? Você acha que a pessoa está ótima, de repente ela tem um transtorno, já está internada, e é terrível isso, é muito triste, é muito sofrido, inclusive para quem atende. Então, ele teve essa grande melhora que fez com que eu ficasse tentando entender nos seus detalhes o que aconteceu ali, né? Eu demorei um tempo, inclusive, para entender que o que eu queria era fazer essa pergunta, né? Será que com outras pessoas eu consigo realizar a mesma coisa? Então, esse é o extrato dessa minha nova pesquisa, que é algo que está, enfim, me motivando muito, né? Fazendo com que eu fique muito animada. Eu ainda não estou burocraticamente fazendo essa pesquisa, realizando, porque ainda estou passando pelos finalmente ali das aprovações milhares que precisam, porque envolve pesquisa com seres humanos, então isso acaba sendo difícil. Mas é um projeto que já existe, que está sendo avaliado e que eu não vejo a hora de colocar a mão na massa e daqui 1 ano, 2, quem sabe, eu contar para vocês o que deu nessa história toda, né? Como eu encontrei pessoas com esse tipo de experiência alterada de espaço, se elas terão, se havia ali uma experiência sensível também alterada. No caso do Roberto, era a experiência do tato, que é a mais básica de todas. Então, será que outras pessoas que também sofrem de experiências alteradas de espaço possuem a estranheza do tato? A estranheza da visão? A estranheza da audição? E lembrando, não era só nem do tato, era do paladar também. Quando ele foi no parque, daí ele me contou que ele se lembrou, depois de horas lá no parque, ele se lembrou do gosto da batata frita, que era uma coisa que ele nunca comia. As coisas que ele comia em casa, ele lembrava do gosto, mas essas coisas diferentes ele não lembrava. Então, ele se lembrou do gosto. Então, o paladar, daí, eu perguntando para ele, o paladar também experimentava a estranheza. Então, olha quanta coisa básica que esse menino deixava de ter e que, de fato, eu me colocando no lugar dele, eu enlouqueceria de não ter essas referências tão básicas para você fazer coisas básicas, né? Então é isso. Espero daqui a um tempo a gente se encontrar de novo para eu poder contar o que aconteceu. Obrigada. Obrigada, professores. Agora a gente tem uns minutinhos para perguntas. Quem gostaria de começar? Você gostaria de vir aqui ou você consegue falar daí? Então, não apresentam falhas de memória, de atenção, de perceber as coisas, né? Como elas... Então, tudo isso é muito novo, assim, do que eu estou fazendo, então eu não tenho ideia, de fato, há uma questão aí, e a gente pode até olhar, né? Pode ser que haja uma dificuldade, porém, acho eu, assim, esse menino tinha um transtorno muito grave, né? Então, assim, era uma coisa muito básica, né? A pergunta é: esses meninos que têm essa hiperatividade, que assim, esse diagnóstico também de hiperatividade é complicado, né? É um problema muito maior o próprio diagnóstico. A experiência, sim, crianças, né? Sim. Então, pode ser que haja. Pode ser que haja. Isso precisa ser visto. É que assim... Oi? Pode ser que haja, porque a hiperatividade ainda, apesar de existir um diagnóstico, tratamento e tal, ela ainda é complicada, né? Porque ela ainda assim, a causa dela é uma hipótese. E você ter o remédio também é uma outra hipótese, porque não se sabe se, de fato, a alteração
dos neurônios, ali do comportamento neuronal, se de fato isso modifica o comportamento. Que há alteração neuronal, a gente sabe que há. E disfunção química, a gente sabe que há. Mas estas falhas, elas atingem, de fato, um comportamento diferente? E isso daí é uma hipótese, essa ponte, esse link. Tá? Então, a gente também não sabe. Então, é tudo muito novo. A própria hiperatividade, acho que é uma coisa nova, né? 10 anos que tem, que se fala sobre isso, é muito novo. É um assunto muito novo. E tem um monte de médicos mesmo que criticam hiperdiagnósticos, né? Assim, o tempo inteiro as crianças estão sendo medicalizadas e tal. Pode ser que você tenha levantado uma questão interessante, que haja alguma questão naquilo na constituição de mundo da vida. Algo talvez menos básico, mas também básico. Pode ser. Tem a sensação que o curso de alguns deles bateu muito. Que cruzam, né, com isso que você trouxe. Tem a ver, parece Com isso que é uma que a Fabiola levantou. Então, é algo para se pesquisar, né? Não é legal? legal. Talvez ele queira ouvir o que eu vou dizer, né? Nichan, Fabiola, olha, eu achei tão propício as duas palestras juntas. Verdade. Impressionante. Sabe por quê? Assim, olha, esse seu paciente, a meu ver, me parece, Nichan, ele vive num modo de ser hiperpoético, na verdade. Ele está numa condição, quer dizer, eu lembro, o Walt Whitman, se não me engano, é que dizia que você tem que make it new, você tem que ver sempre com olhos novos o mundo. O estado poético é um estado de, como o Nietzsche disse, né, de incessante renovação. Só que ele caiu nisso sem saber, né? E, inclusive, Nietzsche também nos faz lembrar das experiências místicas. Né? As tradições místicas, as mais diversas, apontam para este estado em que você se instala no mundo de uma maneira como ele está instalado, assim, porque a rigor é assim. O mundo incessantemente é novo. A gente aqui, não é, recobre esta incessante novidade com a nossa linguagem, né, com o nosso mundo da vida, compartilhado, negociado, transacionado, consensuado, e por aí vamos, né? Mas esta falha, né, que acontece nesses casos, na verdade, abre um espaço na falha para a gente ver uma possibilidade que pode ser almejada. Mas, nesse caso, com 19 anos, aí não dá, né? Era isso. Obrigado. Você quer falar alguma coisa? O que o professor... O senhor comentou... Por favor, pode sentar, pode sentar. O que o senhor comentou me lembra de uma coisa que eu sempre entendi da fenomenologia, que tanto as crianças quanto os loucos nos ensinam sobre nós mesmos, né? O Roberto, ele expõe o que é mais íntimo nosso. E a gente precisa beber dessas pessoas para entender a gente mesmo. Então, não são pessoas que a gente tem que rechaçar, excluir. Elas mostram o caminho. É claro que esse menino não quer ficar nesse sofrimento. Inclusive, ele foi por conta própria fazer terapia para sair desse sofrimento. Mas eu tenho que entender que a gente não precisa sanar no sentido tradicional de doença, né, do normal e do anormal, da saúde e da doença, né? A gente precisa enterrar isso daí e fazê-lo a aprender coisas corretas, né? Mas, sim, a gente entender que ele é o nosso caminho. Ele está exposto, ele tem fratura óssea exposta.
E ele me diz como é que é a minha estrutura. Com ele, eu aprendi sobre a minha familiaridade, porque eu já tinha esquecido. E sobre a minha não familiaridade também, que eu me lembrei de um monte de coisa de criança. Quando, de alguma forma ou de outra, eu experimentava um poder, sei lá, né? Uma coisa que dava assim de não familiaridade com esse mundo, né? Então eu trazê-lo um pouquinho para cá e ele me levar um pouquinho para lá, né? Okay. Isso aí. Se o quê? Então, sim, eu perguntava para ele se os objetos da casa dele também tinham essa sensação de estranheza. Ele dizia que alguns sim, outros não. Então, coisas que ele usava muito, ele não tinha estranheza. Coisas que ele não usava muito, tipo edredom, ele tinha estranheza. Agora, o porquê... Então, na verdade, ele ainda não tinha passado totalmente do portal, entendeu o que eu quero dizer? Ele não estava na loucura total, né? Talvez porque ainda tinha alguma coisa que emanava familiaridade, apesar de ser bem restrito, diferentemente de uma pessoa que já foi para o outro lado há tanto tempo que eu não sei nem se dá para voltar, né? Que tem certeza de que... Eu conheci uma vez uma moça, né, que ela tinha certeza que um cara... Ela deu o nome do cara, nem me lembro, um cara que fazia parte de uma rede meio virtual e que, assim, ele ia destruir o mundo, ia destruir ela, ele perseguia ela. Essa é a perda de familiaridade imensa. Não sei se com os objetos, a gente teria que ver com ela. Mas aí é quase que uma quase total privação de mundo, né? Eu acho que sim. Na verdade, assim, é óbvio que a gente precisa de um corpo saudável para que tudo se encaminhe, né? Porém, aí uma citação do Heidegger, né? Toda molécula do nosso corpo é atravessada pelo ser no mundo. Né? Então, não basta eu ter um cérebro saudável, funções cerebrais saudáveis, se o básico não está constituído, né? Então, assim, ele tinha uma memória. Então, assim, ele sabia. Quando ele andava nas ruas, depois ele foi me contar, porque isso foi também aos poucos sendo melhor esclarecido para ele, né? Então, assim, ele sabia que aquele trajeto era o trajeto da casa para a escola ou da escola para casa. Mas, ao mesmo tempo, o sentimento, a experiência de estranheza embalava de tal maneira que a memória racional não tinha vez. Entendeu? Ele tinha consciência, já dava um pânico, né? De que ele não ia reconhecer. Então, ele sabia que ele já antevia esse não reconhecimento de tantas vezes que isso acontecia, sem escolha. Né? Então, assim, ele sabia que sabia, no fundo, mas, ao mesmo tempo, a sensação a experiência de estranheza o tirava dessa memória. Então, assim, na verdade, a memória, em termos de função, ela se perdia. Entendeu? É aquela história, quando a gente atende pessoas com muita ansiedade, que tem medo de morrer a qualquer hora. Então, a pessoa fala assim para mim, eu sei que essa dor não é um tumor que vai me levar à morte, mas eu passei a noite inteira sofrendo porque eu sei que eu tenho um tumor. Então, fica essa briga, né? Então, o racional, vamos colocar assim, né? Esse lado racional, ele fica pequeno. Ele não dá conta.
Porque quem me fundamenta é esse mundo da vida. Então, se lá no fundo eu sei que esse tumor vai fazer eu morrer em 3 meses, você não vai dormir. Que é isso daí que vai definir, né, a tua noite. Mais alguma pergunta? Bom, acho que é isso por hoje, então. Antes de todo mundo ir embora, queria dizer que amanhã a gente tem nosso último dia de palestras, que começa a partir das 2h. E às 7h a gente tem a mesa de encerramento, que vai ser incrível, com o professor Alexandre Marques Cabral e o professor da Casa Luiz Jardim, falando sobre decolonialismo. Quem puder, vai ser muito bom. Às 7h. Obrigada, pessoal. Boa noite.